Olá turma, olá meus irmãos, minhas irmãs, aqui é o Dr. Benevenuto. Nesse canal nós falamos sobre nutrição e alimentação, mas hoje é sábado e talvez você não saiba, mas nós demos início a um novo projeto chamado Nutrição com Fé. E o porquê do início desse projeto? Eu sei que muitos de vocês já sabem o que tem que fazer, já sabem como fazer, mas não fazem, procrastinam, empurram para amanhã. Então vocês precisam de uma outra força, ok? De um outro poder, de um empurrãozinho. E o empurrãozinho está aqui na palavra de Deus. Eu creio que ela pode ser ali, aquela cereja do bolo que estava faltando para que você possa de fato conseguir realizar e conquistar seus sonhos e seus projetos. No primeiro vídeo nós comentamos ali um pouco sobre a minha história, eu falei um pouco sobre o meu testemunho e nós conversamos um pouco sobre Filipenses. E ali nós comentamos aquele episódio onde o Paulo comenta: uma coisa eu faço, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas deixo as coisas que para trás ficam e prossigo para aquelas que estão diante de mim. E comentamos que em relação à dieta, não é ali uma dieta por um mês, por uma semana, ou até colocar o seu nível de glicose em dia. Isso tem que ser uma filosofia de vida, o cuidado com a sua alimentação, o cuidado com o seu físico, o cuidado com o seu corpo, tem que ser um estilo de vida. Então uma coisa eu faço, dia após dia, eu sigo zelando e cuidando dessa alimentação. Mas no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês sobre uma outra história, um outro tópico, tá legal? Também focando a palavra de Deus, ok? Com a nutrição, com a alimentação. Então, vamos juntos. Entenda que cada escolha que você faz, ok? Cada alimento que você coloca no prato, a quantidade, a maneira que você come, fala muito mais, ok? Do que sobre os seus hábitos alimentares. Entenda que a maneira como você come, aquilo que você coloca no prato, ok? O seu físico é uma forma de dar honra, glórias, louvores a Deus, ou, de certa forma, é uma maneira de negligenciar as orientações do Pai, as orientações divinas, tá legal? E eu te explico por que isso é uma realidade. Nós vamos meditar um pouco sobre a palavra que está em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Então, vamos para a palavra. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Então, nós temos um corpo físico, o Espírito Santo habita em nós, mas nós não somos de nós mesmos. E eu te explico, ok? E a explicação está, na verdade, no versículo seguinte, no versículo 20. Por que você não é de ti mesmo, de você mesmo? Porque você foste comprado por um bom preço, por um alto preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então nós temos um corpo físico, nós temos o Espírito Santo de Deus, e eles não pertencem a nós, eles pertencem a Deus. Tá legal? Então o seu corpo é um templo do Espírito Santo, que foi comprado por um alto preço e que pertence a Deus, está emprestado a nós. E nesse período, tá legal? A gente precisa entender que ele é um presente, ele é uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade com Deus, com o Pai, de cuidar bem desse físico e desse corpo. Ele é um local sagrado, ok? Um dia eu atendi uma irmã em Cristo, tá legal? E durante a consulta ela estava me falando: doutor, eu sirvo ao Senhor com alegria, tá legal? Mas o meu corpo já não me acompanha. Ela estava acima do peso, analisando a alimentação, ok? Havia um certo excesso na alimentação e escolhas um pouco equivocadas. E ela estava frustrada, ela estava chateada. Por quê? Porque ela já não tinha mais a mesma disposição, o mesmo vigor físico e, consequentemente, já não tinha mais tanta paz. Por quê? Porque a sua condição física e os problemas de saúde que ali apresentava
ok, que ela apresentava, roubava a sua paz, a sua tranquilidade. Então, entenda que cuidar da sua alimentação, cuidar do seu corpo físico, vai muito além da vaidade. E não tem nada demais, ok, você cuidar do seu corpo para estar ali no número de roupa que você considera adequado, tá legal? Com o físico que você considera ali perfeito, ideal, não há nada demais nisso. Mas a verdade é que essas escolhas alimentares vão muito além disso. É uma responsabilidade que nós temos com o Pai, uma responsabilidade espiritual de cuidar bem disso, que é dele, tá legal? Que foi cedido a nós. E que a palavra diz, glorificai a Deus no vosso corpo. E se eu não tiver esse zelo, esse cuidado, eu estou deixando de dar honras e de dar glórias a Deus. Então, não é sobre ter ali necessariamente o corpo ideal, e de novo não tem nada de mais nisso, tá legal? E até interessante, e até bom, mas é sobre ter energia, é sobre ter vigor físico, para você poder estudar, para você poder trabalhar e para você também servir a Deus, tá legal? E com esse corpo físico, a gente também de uma maneira ou de outra, a gente vai dando honras e glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque as pessoas olham para a gente. E quando a gente vê ali uma pessoa que está com maus hábitos, tá legal? Uma pessoa que tem o vício da bebida alcoólica, o vício do álcool, tá legal? Nós mesmos, como cristãos, a gente vai lá e orienta essa pessoa, direciona, conversa com ela quando temos essa liberdade, para ajudá-la nessa transformação, nessa metanoia, nessa mudança de mente. Mas nós enxergamos muito esses vícios, esses erros que estão lá, mas muitas vezes nós não enxergamos esses erros que estão em nós, ok? E nós precisamos mudar. Essa transformação deve começar por nós, até para que os nossos irmãos que ainda não estão em Cristo possam ver o nosso gesto, a nossa atitude, como de fato ali uma pregação, ok? Não pela fala, mas pelo gesto, pela conduta, pela atitude. Então, eu quero que você entenda que muitas vezes nós estamos cansados, consequentemente esgotados fisicamente, a nossa paciência diminui muito, ficamos mais irritados e refletimos menos, ok? Essa essência divina, aqueles frutos do Espírito, quando estamos cansados, quando estamos esgotados fisicamente, muitas vezes a gente acaba falando o que não era para falar. Depois nos arrependemos, temos que pedir perdão e desculpa, e está correto, e tem que ser dessa maneira, mas seria bom evitar, ok? Então entenda que muitas vezes esse esgotamento físico, mental, esse cansaço, e muitas vezes, consequentemente, esse agir de maneira equivocada, tem a ver com a falta de zelo com o seu físico. Porque corpo, alma e espírito caminham juntos, O Espírito de Deus alimenta o nosso espírito alimenta a nossa alma, tá legal? Que vai, a alma, onde estão ali os sentimentos, as emoções, que vão direcionar ali as nossas atitudes, as nossas condutas diárias, inclusive em relação à alimentação, que vão se refletir no nosso corpo físico. Então, é uma necessidade, é uma orientação divina cuidarmos desse corpo físico nosso, que foi comprado a alto preço. A palavra nos fala, glorificai a Deus, ok? Ali com o vosso corpo e o vosso espírito. Então eu quero te convidar ali para 3 condutas, tá legal? Alinhadas com a palavra de Deus. A primeira conduta é orar, tá legal? Quando alguém está doente, quando alguém está em dificuldade, a gente ora por aquela pessoa, ok? Então aquela pessoa está com uma doença lá, renal, ok? A gente vai lá e ora por aquela pessoa, oramos especificamente sobre aquela doença renal, tá legal? Aquela pessoa está com uma dificuldade financeira, nós oramos especificamente sobre aquela dificuldade financeira. Então eu quero te convidar, né, para quando você for ali às compras, ok? Comprar, ok? O que você vai comer, porque o que você come é reflexo do que você compra. Se você compra errado, você vai comer errado. Então quando você for, né, ali planejar as suas compras, ir para as suas compras, ore, ok? Quando você sentar para comer, que você for fazer as suas escolhas, ore, tá legal? A oração, ok, é algo poderoso, é uma instrução divina, nós devemos orar, tá legal? Não tens porque não sabeis pedir, e a oração
é um momento também de nós pedirmos a Deus e colocarmos frente a Ele as nossas dificuldades. Tá legal? Então, qual é a sua dificuldade? Né? A gente está ali cometendo o deslize, o pecado da gula, tá legal? Eu acabo, né, ali não estando tão atento àquilo que eu faço, eu acabo ali equivocando-me nas escolhas, ok, que eu estou fazendo no dia a dia. Peça a Deus sabedoria, tá legal? Peça a Deus conhecimento, peça a Deus sabedoria e Ele te dará. Ele não te negará bem algum, se o seu pedido estiver alinhado à palavra dele. Então, ore a Ele, pedindo força, pedindo sabedoria, pedindo determinação para que você consiga, de fato, seguir a orientação divina, a orientação do Pai. Eu quero te convidar também para que você ali evite os exageros, tá legal? Então, não estou te convidando para a perfeição, mas eu quero te convidar, como no nosso último bate-papo, prossigamos hoje, amanhã, depois, para o alvo, tá legal? Para o alvo, é algo contínuo, é algo diário, tá legal? Eu olho para o que eu fiz antes e tento aperfeiçoar e aprimorar. E isso também na alimentação e nutrição. Mas eu quero te convidar para você ali evitar os excessos e os exageros. O Brasil está se tornando o país mais obeso do mundo. Isso é uma projeção da Federação Internacional que lida sobre assuntos com obesidade. Nas próximas décadas, o Brasil pode estar passando os Estados Unidos, o México. E quando nós falamos o Brasil, nós estamos falando de você e da sua família. Como está a sua saúde, como está a saúde da sua família. Então, compre menos, tá legal? Aqueles exageros, aqueles abusos, aquelas comidas que você sabe que não deve comprar, que não deve trazer para casa, porque se você trouxer, os seus filhos, os seus netos vão acabar consumindo aquilo que você comprou. Então, cuidado com as suas escolhas. Diminua 10% ali daquilo que você está comendo no seu dia a dia. As pesquisas nos mostram na área de nutrição, tá legal? Que quando você come 10, 15, 20% mais, você não percebe. Você percebe que come muito quando você vai a uma festança, a um evento, a um rodízio. Mas esse um pouco a mais no dia a dia você não percebe. Da mesma maneira, a boa notícia é essa, que se eu não percebo para mais, eu também não percebo para menos. Para menos. E as pesquisas mostram isso, que o consumo menor, de 10, 15, 20% menos, o teu corpo não sente, que fome, comi tão menos assim. Ele não sente. Então, comece por aí. Comece diminuindo os excessos dos eventos, dos finais de semana. E no dia a dia você vai lutar, você vai se esforçar, você vai fazer a sua parte. E o Pai vai fazer a parte dele porque você já orou, ele vai lhe atender e você vai comer ali em torno de 10, 20% menos. Isso vai lhe ajudar. Quanto ao peso, tá legal? Entenda que você não precisa ir para um peso ideal, tá legal? Primeiramente, você precisa parar de ganhar peso. E pensando em perda de peso, coloque uma meta de 10% menos, tá legal? Então, se você tem, por exemplo, 100 quilos e o teu peso ideal é 75, não fique sonhando a princípio com os 75. Pense em perder cada quilo e mire em 10% menos. A ciência fala também que 10% menos de peso, ok, vai te trazer uma série de benefícios. A glicose melhora, a pressão melhora, se tem uma gordura no fígado melhora, todos os indicadores de saúde vão melhorar com essa perda de menos do que 10%. E uma outra... Desculpa. Orientação simples é que você vai escolher os alimentos do céu. Você vai escolher os alimentos que nutrem, aqueles criados por Deus, e você vai escolher menos aqueles alimentos oferecidos pela indústria. Não tem nada de mais você comer um alimento industrializado, e eu também consumo, tá legal? Mas essa geração consome muitos alimentos processados e ultraprocessados. E você já cansou de ouvir falar sobre isso, ok? E esse tem sido um dos motivos, a oferta maior do alimento, o valor dos alimentos que comparado com décadas anteriores, como década de 70 que eu também vivi, hoje em dia são muito mais baratos. Então, a oferta, o preço mais acessível, mas também a qualidade desses alimentos que são oferecidos, que em regra geral tem uma qualidade muito ruim. Então você vai preferir, né? Você vai comer, você vai aumentar o consumo, você não precisa fazer uma mudança radical, mas você vai avançar
dia após dia, você vai aumentar o seu consumo de frutas, você vai aumentar o seu consumo de vegetais. Ah, mas eu não gosto. Não tem a ver com gostar ou não gostar. É uma orientação divina. Você precisa glorificar a Deus no seu corpo. E aquilo que você faz vai te trazer resultados. E acredite em mim, tá legal? Eu tenho essa experiência aqui diária. Eu atendo na nutrição desde 1993. Já antes, tá legal? Em internatos, ok? No Hospital Pedro Ernesto, da UERJ, eu já atendia desde 1992, tá legal? Então tenho muita experiência, já vi muita coisa. Então, você ali insistindo, né, ali nas frutas, nos vegetais, o seu paladar ele vai se adaptando. E esses são os alimentos que o Pai criou. Então nós vamos comer mais dos alimentos que o Pai criou e menos dos alimentos que a indústria criou. E se eu cair? E se eu cair, eu olho para onde eu errei, eu peço forças ao Pai. Nós temos um advogado que nos defende, que nos orienta, que nos guia, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai lhe dar forças, ele vai lhe potenciar, e você amanhã, semana que vem, mês que vem, você vai estar um pouco melhor do que nos dias anteriores. Nós vamos seguir para o alvo, dia após dia. Coloque aqui ainda, né, nos comentários, ok, quais são os seus objetivos, as suas metas na área de nutrição, aquilo que você precisa alcançar enquanto saúde. Coloque o Pai, ore a Deus, coloque o Senhor no seu projeto, nas suas necessidades. Talvez você nunca tenha enxergado, né, o seu corpo como algo tão sagrado, como uma forma de fato de agradar, de glorificar e de dar glórias a Deus. Ok? Ainda em Coríntios, né, 10, ok, Paulo comenta, né, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo isso para a glória de Deus. Então é uma maneira de glorificar a Deus, a forma como você come, a forma como você bebe, ok? E o resultado disso que está no nosso corpo físico e que, mais uma vez, não tem necessariamente a ver só com estética, tem a ver com saúde, tem a ver com longevidade, tem a ver com disposição, né, física ali, até para servir ao próprio Pai. Então, você foi comprado por um alto preço. O seu corpo, ok, pertence ao Pai. Precisamos cuidar bem dele. Que a sua saúde, que a sua alimentação seja uma forma de agradecer por esse sacrifício divino. Bom, foi um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo, né? Se alongou um pouco por demais, mas eu espero que tenha sido bênção para você. Deixa aqui nos comentários, ok? Se de fato esse programa está agregando, né, valor aí para a sua saúde física e espiritual. Eu não sou um pastor, mas eu amo essa palavra aqui e ela mudou a minha vida. E eu creio que ela pode também mudar a sua vida. Graças a Deus e até o próximo sábado.